Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana para todos também. Ô Vera, vamos falar de algumas declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas, ele fez à Rádio Jovem Pan hoje e falou sobre a escolha do candidato a vice na chapa dele. E deu todas as pistas de que, de fato, o candidato vai ser Braga Neto, vai sair do Ministério da Defesa e vai ser o candidato a vice. E existem várias razões para isso, né, Vera? Exatamente, Cássia. Ele deu essa entrevista à Rádio e TV Jovem Pan. Hoje é aniversário do presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, ele disse que o vice é de Minas, que nasceu em Belo Horizonte e que fez colégio militar e que vai se desincompatibilizar no prazo final aí para a saída dos ministros. Então, deu todas as indicações de que vai mesmo confirmar o general Braga Neto como seu companheiro de chapa, repetindo a ideia de ter um general como seu vice, né? A diferença é que agora, diferentemente de 2018, quando ele escolheu o general Hamilton Mourão, Braga Neto é um ministro justamente da Defesa. Bolsonaro seguiu o que o presidente Michel Temer já vinha aí fazendo e trouxe paulatinamente os militares de volta para o governo, de volta para funções civis no governo. Ele, inclusive, designou militares para ocupar o cargo de ministro da Defesa, que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso e, desde então, vinha sendo ocupado por civis. E ao longo do governo do presidente, os militares foram ganhando proeminência em várias outras áreas não afeitas a eles, militares. Inclusive, o Ministério da Saúde foi ocupado por um militar, Pazuello no auge da pandemia, muito criticado, depois indiciado pela CPI da Covid, etc. E a entrada do Braga Neto, que já havia ocupado outros ministérios na defesa, veio num contexto muito turbulento, em que o presidente trocou não só o ministro, mas os comandantes das três forças, algo inédito, uma mexida dessa magnitude. E desde então, o general Braga Neto vem fazendo no comando do Ministério da Defesa aquilo que Bolsonaro queria que o seu antecessor, Fernando Azevedo, fizesse, que é se alinhar às suas pautas, se alinhar aos seus clamores e a em particular, das críticas às urnas eletrônicas, críticas à justiça eleitoral, cobrança, inclusive pelo voto impresso. Ele encabeçou todas essas pautas do presidente estando no Ministério da Defesa, o que já era algo bastante controvertido, mas graças a isso agora a gente vê, realmente ganhou a confiança do presidente, é considerado por ele alguém leal. Ele disse: o vice tem que ser alguém leal, tem que ser alguém que não vai querer tomar a sua cadeira, alguém que vai querer governar junto e não pegar o seu lugar. Então, dando várias alfinetadas no Mourão e, ao mesmo tempo, dizendo por que o Braga Neto caiu nas suas graças, Cássia. Agora, Vera, tem outra declaração que nós tivemos também hoje do presidente Jair Bolsonaro em relação a todo o episódio envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A decisão em relação ao Telegram chegou a suspender, o aplicativo aqui no Brasil. Aí o aplicativo atendeu às solicitações da Justiça brasileira e aí foi revogada essa suspensão, ou seja, de fato não foi suspenso o Telegram, não foi tirado do ar. E aí hoje o presidente Jair Bolsonaro deu algumas declarações equivocadas, né, Vera? Porque ele falou assim, o Alexandre de Moraes, quando ele percebeu que a decisão dele poderia cair se fosse levada a pleno no Supremo, aí ele recuou. Não recuou por causa disso, recuou porque as determinações da Justiça foram atendidas, né? Exatamente, Cássia. Eu acho que tem uma confusão feita de forma proposital entre censura e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nenhum de nós que é usuário de redes sociais, que nós jornalistas, inclusive, que usamos as redes sociais para cobrir vários eventos, para nos informar do que postam algumas autoridades e para divulgar o nosso próprio trabalho, ninguém quer que se censure uma rede social ou um aplicativo de mensagens. Não é disso que se trata. Acontece que no momento em que a Justiça brasileira está fazendo uma série de investigações de mau uso das plataformas para disseminação
de fake news, de discurso de ódio, de discursos contra as próprias instituições. Outras plataformas colaboraram com essas investigações e o Telegram simplesmente ignorou qualquer chamado da justiça brasileira. Isso sucessivamente e de dois braços da justiça, tanto da Justiça Eleitoral quanto do Supremo Tribunal Federal. E, além disso, o que se discutia aí era isso, a falta de um comando da empresa com o qual a justiça brasileira pudesse falar, ao qual pudesse se reportar quando a plataforma estivesse sendo usada para o cometimento de crimes. É como se fosse uma terra sem lei, sendo que o Brasil tem leis e tem inclusive um marco civil para a internet que diz o que pode e o que não pode ser feito pelas plataformas em território brasileiro. Então é diferente, por exemplo, do presidente Vladimir Putin, que está banindo as redes sociais da Rússia porque não quer que seja difundido o que está acontecendo na Ucrânia, não quer que a visão do Ocidente sobre o que está sendo provocado na Ucrânia prevaleça. Então ele tirou de lá o Facebook, o Instagram e outras redes sociais. O que o Alexandre de Moraes fez foi dar sucessivos avisos, que aí o Telegram veio, a meu ver, numa postura até bastante cínica. Olha, nossa, caiu no spam, a gente não tinha visto, mas eles entenderam o recado. Olha, vocês vão precisar se comportar conforme a lei brasileira. Bolsonaro confunde as bolas de propósito, fala que o Supremo cometeu um crime, quando não tem nada a ver com crime ou com censura, e diz, cairia no plenário, por isso ele voltou atrás, não é verdade, recuou. Depois que a plataforma finalmente apareceu, nossa, surgiu alguém, surgiu um advogado que responde pelo Telegram, surgiu a direção do Telegram para falar a respeito do aplicativo. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje, Vera. Bom comecinho de semana para você. Ótima semana para todos nós, Cássia. Até amanhã. Até amanhã.